Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Começa agora mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, minisséries, filmes, documentários, tudo isso para você conhecer um pouco melhor da verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. A Sura da Aurora. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pela aurora e pelas 10 noites, pelo par e pelo ímpar, e pela noite quando se escoa. Há nisso um juramento para quem de bom senso? Não viste como teu Senhor agiu com o povo de Ad? Como Irã das colunas, igual a qual nada foi criado nas cidades? E com o povo de Tamud, que escavou os rochedos no vale? E com o faraó das estacas? São eles que cometeram transgressão nos países deles. E neles multiplicaram a corrupção. Então teu Senhor entornou sobre eles vários tipos de castigo. Por certo, teu Senhor está sempre à espreita. Então, quanto ao ser humano, quando seu Senhor o põe à prova, e honra e o agracia, diz: meu Senhor, honra-me. E quando põe à prova e lhe restringe o sustento, diz: meu Senhor, avilta-me. Em absoluto, isso não é certo, mas vós não honrais o órfão. O testemunho da fé, Shahada. As condições da Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah
illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. O testemunho de fé não são palavras pronunciadas somente. O testemunho é um compromisso com Allah de quem a pronuncia. Veremos aqui as condições desse testemunho, para que ela seja aceita por Allah e realmente se torne prática na vida do crente em Allah e no seu profeta. A primeira condição. O conhecimento. A religião muçulmana é uma graça. A pessoa deve ter a compreensão básica necessária do significado da Shahada. É preciso entender o que a Shahada afirma e o que ela nega. Diz Allah no Alcorão: saiba, portanto, que não há outra divindade exceto Allah, e peça o perdão por seus pecados. Da mesma forma, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que morre sabendo que não há outra divindade além de Allah, entrará no paraíso. Portanto, o básico da Shahada precisa ser entendido pelo testemunhante. Se ele não compreender, por exemplo, que Allah é a única divindade que merece ser adorada, então não alcançou a mais elementar compreensão do que ele alega testemunhar. Essa Shahada não pode ser considerada correta, para que Allah a aceite. A segunda condição. A absoluta certeza. A fé só é sustentável através da mais absoluta certeza naquilo que se acredita. Pronunciar o testemunho e conhecê-lo são passos fundamentais para que não se tenha dúvidas sobre as palavras La ilaha illallah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu: testemunho que não existe divindade além de Allah e que eu sou o mensageiro de Allah. O crente que assim o dizer, sem nenhuma dúvida, não encontrará a Deus sem que ele o introduza no paraíso. Disse Al-Qurtubi, um famoso exegeta do Alcorão Sagrado: não é suficiente a pessoa pronunciar o testemunho de fé, e sim, ao pronunciá-lo, deve fazê-lo com certeza no coração. Vamos falar de movimentos, escolas, grupos, etc. Alguém queria fazer uma charrada aqui. Quem é que quer fazer charrada? Você! Seja bem-vindo, então. Que bom. Aí sim. Alhamdulillah. Tá, em seguida, o que fez você procurar ser muçulmana? Diante de tudo isso que você escuta e observa. Se encontrou. Alhamdulillah. Como disse um dos sábios do Islã, nos pergunta para a pessoa como ela se salvou. Mas se diga Alhamdulillah. É ou não é? Alhamdulillah. Está decidida? Não está sendo obrigada por ninguém? Corrigida? Nada? Forçada? Família está consciente? Não vai? Bom, faz assim com o dedo então. Repita assim comigo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há divindade a não ser Allah. Que não há divindade a não ser Allah. E que Muhammad é o mensageiro de Allah. Alhamdulillah, você já é muçulmana. Alhamdulillah. Recomendação: o Islã, quando a pessoa volta para Deus da forma que Deus estipulou, Deus apaga todas as falhas passadas. Você agora é o melhor dos muçulmanos agora, porque não tem falha nenhuma, suas folhas estão limpas com Deus. Agora você só tem que saber como seguir o Islã. Parabéns, que Deus firme você. Você deve ter a consciência que Deus inspirou seu coração para tomar essa decisão hoje. Que Deus lhe firme cada vez mais. Allah. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues.
Voltamos para a história então. Quando Zacarias viu a graça divina aos pés de Mariam, ele aproveitou para quê? Vou aproveitar e pedir. Da mesma forma, quando você ao ver, repito, a dádiva, a graça de Deus em alguém ou para alguém, o que se faz? Duas pessoas, uma inveja e a outra, ó Deus, me conceda. Da mesma forma que concedeu a pessoa. Isso que Zacarias fez. Continue, o mesmo versículo 38. Por certo, tu és o ouvidor da súplica. Agora aqui fala um pouco da história do João. Eu quero que tu pule. Surata 13, versículo 42. Continue. E lembra-lhes, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ó, esse Muhammad em negrito não está no Alcorão. Esse é... E também não está na tradução literal. É uma tradução sugestiva. Porque Deus está contando essa história. Lembra-te, ó Muhammad. Recorda-te. Qual é a moral da história isto? Qual é a moral da história? Ó Muhammad. Está sendo revelado o profeta. Por quê e para quê? Ó Muhammad, serás agraciado. Da mesma forma que foi agraciado os profetas antes de ti. Porque tu está no caminho deles. Porém, antes de ser agraciado, tu vai ter que passar por aquilo que eles passaram também. Lembra-te da história? Continue. E lembra-lhes, Muhammad, que quando os anjos disseram, ó Mariam. Quantos anjos, qual os anjos, qual a qualidade deles, qual os nomes, não interessa. O moral da história não é os anjos, mas Mariam. Ó Mariam, por certo, Allah te escolheu e te purificou, e te escolheu sobre as mulheres dos mundos. 4 mais importantes mulheres da história, da humanidade. O profeta Muhammad disse que as melhores mulheres e mais perfeitas e incompletas da humanidade são 4. A mulher do faraó, chamado Ásia, Mariam, Khadija e Fátima. Continue. Ó Mariam, se devota a teu Senhor, e prosterna-te, e curva-te, com os que se curvam. Continue. Esses são alguns informes do invisível, que nós te revelamos. Para aí. Essas são algumas informações do mundo incognoscível, do mundo oculto que revelamos a ti. Desta passagem pegamos uma regra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só sabe das notícias, das informações dos povos passados e dos profetas anteriores, só soube disto através do que? Da revelação. Não leu, porque não sabia ler, e ninguém contou para ele. Apesar que a história fragmentada existia entre os árabes, mas tudo aquilo que o mensageiro de Deus sabe, da história dos profetas, dos anjos, foi através da revelação. Portanto, não fale sobre o mundo do além, pós-morte, paraíso, inferno, povos passados, a não ser baseado naquilo que Deus revelou, não na especulação. No islamismo não tem simbolismo, numerologia, cabala, esotérico, não tem isso no Islã. Tem revelação que Deus informou a Muhammad, que é o Corão, e outras revelações que Deus revelou a Muhammad, que ele transmitiu e chamamos de Sunnah. Não há especulação. Agora a pessoa pergunta, a altura entre especulações, Deus falou, não falou, então acabou o assunto. Se fosse interessante, iria mudar a história, Deus teria notado. Continue. E não estavas junto deles, quando lançavam seus cálamos, para saber quem deles cuidaria de Mariam. Ok. Pula para o 45 direto. Lembra-lhes de quando os anjos disseram, ó Mariam, por certo, Allah te alviçará um verbo vindo dele, seu nome é o Messias, Jesus, filho de Maria, sendo honorado na vida terrena e na derradeira vida, depois da chegada de Maria. Ok. E quando os anjos vieram a Maria, os anjos vieram anunciar a ela
que ela seria a mãe do Messias. Em árabe, Masih. Masih. Messias em árabe significa aquele que passa a mão. Aquele que passa a mão para curar, para abençoar, para proteger, para ungir. Tá. Masih. Agora começa a história de Maria. Ela e Jesus. Será que abrimos especulações onde era a casa da Virgem Maria, onde ela passou a adolescência, onde ela passou a puberdade, onde ela vê... O que isso tem a ver com o objetivo da revelação? Porque a pessoa se ocupa às vezes com pesquisas arqueológicas, estudos, pode descobrir até, sei lá, DNA da Virgem Maria, mas não vai mudar a história em nada, não vai mudar o objetivo da revelação. Isso sempre para nós muçulmanos não ficar preocupados ou se ocuparem é interessante, mas diante da fé é irrelevante. Historicamente tudo bem, Mas que essa descoberta histórica não compromete, não vai atrasar e nem adiantar aquilo que Deus prescreveu. Religiosamente não tem sentido. É proibido pesquisar? Não está proibido. Mas não se ocupe muito com isso. Porque agora começa a história de Maria. Os anjos chegaram até ela para anunciar que ela seria a mãe do Messias. O nome dele seria Jesus. Se tu pular para a surata número 19, e eu repito, foi revelada antes da surata número 3, a partir do versículo 16, o que fala? E menciona Muhammad no livro, a Maria, quando se insulou de sua família em lugar na direção do Oriente. Aqui, essa passagem é depois que os anjos anunciaram ela. Vamos ver a história, continue. E colocou entre ela e eles um véu. Então enviamos-lhe nosso Espírito, e ele apresentou-se-lhe como um homem perfeito. Ok, no Surata 3, anjos chamaram ela. Aqui falou o nosso Espírito. Tá? Anjos, plural. Aqui falou o nosso Espírito. O nosso Espírito no Alcorão é referência ao anjo Gabriel. Jibril, em árabe, ou Jibrail, que é Gabriel. Falou no plural e agora falou o nosso anjo, o nosso Espírito, que é o anjo Gabriel. Há contradição, anjo Gabriel? Não há contradição. Porque Deus pode ter mandado uma legião de anjos e na frente o anjo Gabriel anunciando. Há contradição? Não há contradição. Continuo do 19. Desculpa, os anjos tomaram uma forma humana. Os anjos, eles podem tomar a forma humana. Continue. Ela disse, por certo, refugio-me no misericordioso contra ti. Se és piedoso, não te aproximes. O que aconteceu? Ela viu os homens, se assustou e disse, Auzu billah, não chega perto de mim, porque eu sou uma menina, fui consagrado ao templo, não quero nem saber quem são vocês, mas o que quer que for vocês, Auzu billah, me amparam em Deus de vocês. Os sábios contemporâneos dizem que desde aquela época, as mulheres, a separação de sexo, homem para um lado, mulher para o outro, é antigo. Se era normal a sociedade, tudo misturado, como nós estamos hoje, ela visse um homem estranho, ela ia dizer, Deus me livre, um homem. Iria falar isso? Não, tudo bem. Mas é uma prova que na religião, no Islã, desde antigo, desde a época de Maria, os homens e as mulheres não ficavam tudo junto misturado. Não utilizavam o mesmo corredor,
muito menos o mesmo banheiro. Hoje está tudo misturado. Se fosse tudo misturado, era irrelevante ver mais um homem na frente dela. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. Quem acredita que o poder superior, que Deus, um dia, Ele vai prestar contas diante dele, aí vai ser diferente. O que estamos passando hoje, desses problemas, falta da educação, falta da fé dentro do coração desses políticos, dessas pessoas do alto nível. Eles precisam ter uma fé para a nossa vida, não só neles, em todo o mundo. Todos nós precisamos dessa fé para ter segurança. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado, porque essa questão da segurança é um objetivo de qualquer um de nós. Aqui no Brasil falta segurança. Sim ou não? Vocês concordam? Falta muita segurança. Mesmo que um país que tem beleza, tem uma coisa maravilhosa, tem toda a riqueza que o ser humano, ele pode, natureza boa, clima muito bom, mas é falta de segurança. Por quê? Porque falta essa qualificação do ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala ligou duas coisas. Ele diz, quando tem mais fé, vai ter mais segurança. Quando tem menos fé, vai ter menos segurança. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Amanu, primeira coisa, wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amn. Ulaika lahum al-amn. Aqueles que acreditam e não estragaram a fé deles com uma injustiça. Então são duas coisas, fé e justiça, para ter segurança. Fé para você ter segurança interior e justiça para você ter uma segurança exterior. Quem juntou essas duas partes, fé interior e depois justiça exterior, aí essa sociedade ou essa pessoa, inshallah, ele vai ter a segurança, vai ter essa situação, ser seguro, que é uma dádiva que muito importante para a felicidade para qualquer ser humano. Então vamos, inshallah, trabalhar em cima disso, vamos incentivar essa qualificação do ser humano. Vamos trabalhar em cima do ser humano. O ser humano, irmãos, não aquela roupa que ele usa. Não podemos avaliar o ser humano pela roupa que ele usa, ou pela figura que ele tem, ou pela altura, ou pela cor, ou pela... Nada disso. O ser humano é avaliado pela qualidade, características que ele tem, pela fé que ele tem. Isso que é considerado o ser humano. As outras coisas, eles são dadas por Allah subhanahu wa ta'ala para nós. Não tem como nenhum acha melhor ou superior do outro. A única coisa que avalia o ser humano, a fé e a temência de Allah subhanahu wa ta'ala e as características que a pessoa tem. Um dos pilares da fé, que crer no dia do juízo final, que é um dia que nós vamos ressuscitar, vamos voltar de novo para prestar contas. Então esse dia vai chegar-se, e esse dia vai acontecer-se. A coisa mais grave que nós vamos receber. Um dia, e Allah subhanahu wa ta'ala, para quem estranhou isso, falou, como isso vai acontecer? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado, vocês não viram o início? Quem conseguiu iniciar essa criação, ele consegue refazer e recriar de novo essa criação.
Vocês estão aqui agora aprendendo, isso é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Parabéns para vocês e que inshallah sempre estamos aqui junto com vocês para carregar a nossa alma, carregar a nossa mente também, trazer coisas boas, tirar as coisas negativas e ter uma qualificação. Aqui nós fabricamos ser humano verdadeiro. Estamos aqui fabricando, nós não olhamos para o seu sapato, para a sua roupa, para a sua figura. Nós olhamos para você, seja quem é você, para nós um khalifa, uma pessoa que vale ouro, com um ser humano que vale muito, seja de qualquer nacionalidade, seja de qualquer coisa que a gente vê aqui, os filhos do Adão, o que mais temente a Allah subhanahu wa ta'ala, que é o mais perto, mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bikum. Inni uhibbukum fillah. Então cada um olha para o seu irmão, fala para ele que eu amo você em Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos renovar a nossa fé. Vamos, inshallah. Pedimos que Allah, irmãos, que nos ajude para ter essa qualificação e ser cada vez entrar nessa academia espiritual. Vamos fazer esforço para ter a nossa fé forte e a nossa característica, inshallah, bem correta. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.